Iniciaremos agora as perguntas que foram realizadas durante a entrada e durante o processo, o momento de apresentação que foi apresentado pelos nossos colaboradores. Obviamente, tem uma quantidade considerável, que é natural diante do número que nós encontramos hoje, e vamos tentando ao longo do período, do curso do tempo, atender o máximo possível. Jacó, o médium ostensivo que deixa de receber comunicações psicofônicas por várias reuniões seguidas, teria algum motivo para o problema? Tem sim. Essa é uma programação do mentor espiritual, do médium e do grupo. E tem uma finalidade muito importante, que é fazer com que o médium reflita sobre o próprio comportamento, seus objetivos, seus anseios, estude um pouco mais, reflita sobre as mensagens mediúnicas que recebeu, de que foi portador. Então essas pausas são muito necessárias para a reflexão do médium e do grupo. Aliás, esse é um tema que foi tratado por Kardec no capítulo Perda e Suspensão da Mediunidade. Mediunidade não se perde, é uma faculdade psíquica. Mas existem as pausas. E os Espíritos explicam que essa pausa não significa desamparo dos protetores espirituais do grupo. Ao contrário, deve ser visto como amparo deles e o médium aguardar de forma serena, em estudo, em oração, meditação, que retornem às manifestações conforme o critério dos Espíritos. É um momento, portanto, de muita reflexão. O médium continua comunicando com o seu anjo de guarda, com o seu espírito protetor, pelo pensamento, que estará sempre ao lado do médium nas reuniões mediúnicas. Então o médium não deve se afastar da reunião mediúnica. Isso mostra que o grupo está precisando estudar e meditar. Kardec toca nesse assunto e faz uma comparação muito interessante para mostrar a naturalidade desse tipo de ocorrência. Como eu disse, pode acontecer com o médico ou com o grupo. Ele diz que a gente deve comparar a reunião mediúnica com um laboratório, nem sempre com uma orquestra. Porque na orquestra, se falta o músico, não tem música, não tem apresentação. Essa reunião mediúnica não é como uma orquestra, é como um laboratório, em que ocorrem as pesquisas, as manifestações, e depois é necessário que tenha uma pausa para se estudar essas manifestações. As manifestações recebidas no grupo ou fora do grupo. Hoje nós temos um manancial imenso de obras que podem subsidiar os nossos estudos nessas pausas e mesmo sem as pausas, que é o estudo contínuo que o grupo deve ter. Nós vimos na pandemia exatamente essa ocorrência. Obviamente que a pausa que ocorreu nesse período não passou desapercebida dos espíritos de Deus. Já tinham conhecimento, foram informados da necessidade do planeta passar pelo que passou. E a atividade mediúnica, naquele período, os médiuns foram convidados a estudar e ver nisso uma atividade mediúnica, que normalmente a gente não vê. A gente só concebe a atividade mediúnica se tiver a ocorrência da manifestação. Mas não é assim. Por quê?
é ainda aquela definição limitada de mediunidade ostensiva, que a gente exclui a intuição. E não pode. Intuição é fenômeno mediúnico ostensivo de natureza inteligente, que é uma troca de pensamentos. Essa reflexão surge para Kardec quando, após a publicação do livro dos Médicos, ele recebeu muitas cartas de vários países, inúmeras da França, dizendo que queriam começar uma reunião mediúnica, mas não tinha médium. Aí Kardec responde, saindo com essa explicação que é extraordinária. Ele diz: a reunião mediúnica não precisa de manifestação ostensiva. Um paradoxo, aparentemente. Ou seja, você faz a reunião mediúnica para ter manifestação. Mas não. Então, um grupo que estuda com o propósito de aprendizado, estuda a mediunidade, tem todo aquele preparo definido para a reunião mediúnica, o grupo pode iniciar com o objetivo de ser reunião mediúnica e estudar. E só estudar. No momento certo, os espíritos superiores vão começar as manifestações ou retomar as manifestações se houve a suspensão das manifestações mediúnicas. Essa visão transcendente dos espíritos decorre do entendimento que eles têm de que o grande propósito da reunião mediúnica é a espiritualização do trabalhador da mediunidade. Vamos perceber aqui, pelas perguntas que nós temos, que algumas, pela resposta que já vai apresentando, que elas servem respostas além de outras. Então, elas muito semelhantes, a gente vai passando, porque temos que já esteja contemplado nas respostas originais. Jacó fala que não pode se evocar os espíritos. Mas quando estamos indo à reunião mediúnica e lembramos de um amigo, ou de um familiar, ou de alguém necessitado, lembramos aqueles espíritos que estão em necessidade conosco? É uma evocação. A prece é uma evocação. Nós fazemos evocações. A questão é que as pessoas utilizam a palavra evocação para se referir a uma atração ou quase que uma convocação de uma entidade específica, como que exigindo e aguardando aquela manifestação. Então, a reunião mediúnica é quando a gente pede o amparo para o benfeitor espiritual, qualquer que seja o benfeitor de nossa confiança. Nós evocamos. A prece, no conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre uma evocação. É um pedido, é uma súplica. A questão é, aquela entidade que eu lembrei, eu orei por ela, obrigatoriamente se manifestará? Não, dizem os Espíritos. Não é conveniente, não tem interesse, não é oportuno, não é permitido. Mas, quando nós oramos em benefício de alguém, mentalizamos, irradiamos o pensamento daquela pessoa, nós sempre pedimos a ajuda de um benfeitor espiritual, de Jesus, o amparo de Deus. Houve a evocação, mas não a exigência da manifestação. Então muitas pessoas dizem, na reunião mediúnica espírita é proibido evocar. Não é proibido evocar nesse nível de evocação, que é a oração em benefício de alguém ou a súplica aos amigos espirituais. A questão é que as pessoas querem repetir o procedimento de Kardec. Então eu vou evocar uma entidade venerando o Espírito Superior para perguntar para ele que é Deus. Eles não vão repetir. Porque existe uma organização superior em relação às revelações do planeta. Isso é concluível.
Porque nas obras de Kardec, a gente vê nas obras de Chico e de Valdo, psicografado por eles, em muitos momentos, o Espírito dizendo assim: nós não podemos dizer isso ou aquilo. Não é autorizado. É muito interessante, desde a época de Kardec, a gente tem essa referência. Isso não pode ser dito agora, não há o preparo do planeta, não tem autorização. Mais tarde a gente vai ver a mesma coisa. Quando Chico psicografava Missionários da Luz, a obra ficou parada por mais de um ano. Ele teve informação depois que Emmanuel e Dr. Bezerra, que eram os supervisores da obra de André Luiz, estavam analisando as teses que poderiam e como poderiam ser trazidas através da psicografia ao planeta Terra. Então, quando a gente observa os espíritos em várias épocas e lugares dizendo isso não pode ser dito, é porque há uma ordem superior que a gente ainda desconhece no controle das manifestações mediúnicas e revelações na Terra, capitaneadas objetivamente pelo Espírito de verdade, que assume esse papel de revelação através da doutrina espírita, avançando a humanidade no caminho da autoespiritualização. Então, as revelações, elas têm uma ordem assim. Então, essa evocação, para repetir o procedimento de Kardec, é que a gente não vê exitosa, porque os espíritos já trouxeram as informações. Mas não é que era uma proibição. Embora Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a isso, diz pessoalmente que ele era contrário à evocação específica de Kardec. E que nós não poderíamos nos comparar a Kardec em função do caráter missionário do codificador, porque ele estava fazendo uma pesquisa numa época em que você não tinha informação nenhuma, a revelação veio. É por isso que muitas vezes a gente vê pesquisas na área científica e tem uma certa limitação na própria conclusão da pesquisa acadêmica. Porque até hoje não se comprovou cientificamente, academicamente, a existência do espírito. Porque nós não temos tecnologia para essa prova cabal como se expressa. Existe a prova através do fenômeno mediúnico, que é perfeitamente reconhecida. Testes foram feitos. Não há dúvida da existência da sobrevivência da alma após a morte. Mas como querem muitos, uma aparição pública, isso não tem autorização ainda no nosso nível de planeta, senão através da interpretação de médicos que conseguem trazer autenticamente a existência e a sobrevivência de um espírito. Então, realmente, a evocação com esse propósito não tem razão de ser. As pessoas estudam o capítulo da evocação e fazem também uma leitura parcial. Porque Kardec, neste capítulo, fala que a evocação é possível porque era a pesquisa dele. Ele estava testando e comprovando. Mas há um capítulo que ele toca, que é o seguinte: espíritos que já sabem dos seus compromissos para comparecerem em reuniões regulares não precisam ser evocados. Eles já comparecem espontaneamente. Então nós temos a reunião mediúnica semanal. Não há necessidade da gente evocar esta ou aquela entidade. Eles vão comparecer espontaneamente, a não ser, como eu disse, a oração para o benfeitor espiritual de nossa confiança e nos toca o coração, naturalmente ser feito. Se ele não puder comparecer, ele pode enviar um representante, ou onde ele estiver, o seu bom pensamento. Outra coisa nesse capítulo de evocação que é importante a gente atentar é que a evocação ela passa pelo êxito
de acordo com o que eu acabei de dizer, o interesse do espírito, se ele quer ou não se manifestar, se ele tem ou não interesse em se manifestar, se o grupo merece aquela manifestação ou não. Então eu vou orar com uma pessoa. Toda prece que a gente faz em benefício de uma pessoa, lembrando de Jesus, pedindo o amparo de Jesus, ou os benefitores espirituais, a pessoa vai receber. É radiação do pensamento. Não quer dizer que espíritos que estejam ligados àquela pessoa fatalmente se manifestarão na reunião. Pode ou não ocorrer a manifestação. Mas isso não deve ser tido como um desamparo. É porque há um controle dessas manifestações. Então a gente precisa aumentar a fé. Nós temos que aumentar a confiança nos benfeitores espirituais. Pedimos o amparo da pessoa, tendo certeza que ela irá receber na medida da sua necessidade e merecimento. Não vai receber. A nossa prece não ficou esquecida. Não vi uma manifestação que estivesse relacionada. Não há necessidade. Porque, como nós vimos na explanação inicial, as manifestações são controladas pelos benfeitores espirituais e a maioria delas não tem necessidade de ocorrer. Então, com isso, a gente aumenta a confiança nos espíritos e na certeza do êxito da reunião mediúnica, sem propor cura, sem propor resultado, sem misticismo ou criar imaginações, promessas falsas na cabeça das pessoas. Mas são processos, sim, de evocação, de súplica. Emmanuel, estudando a questão da evocação, chega ao ponto de dizer: ao invés de nós evocarmos o Espírito elevado para que ele venha até nós, seria mais justo que nós busquemos nos elevar para nos aproximar dele e não exigir que ele desça pelo nosso meio. É correto utilizar métodos de uma facilidade elevada, ostensiva, para ser esclarecedor no grupo mediano? O médium psicofônico, o psicógrafo, ele é preparado para aquela tarefa. Ele é também intuitivo, porque todo médium é intuitivo. A intuição é básica na psique de todo médium, ostensivo ou não ostensivo, como nós colocamos, sugerindo uma revisão nas nossas expressões para incluir a faculdade intuitiva como ostensiva. Então nós podemos dizer os ostensivos, que conseguem perceber com clareza a transmissão do pensamento. E os outros que não conseguem perceber com muita clareza a transmissão do pensamento. Porque essa definição de ostensividade e não ostensividade, ela fica um tanto quanto insegura. Então, não ostensivo seria aquele que não consegue perceber em si ou no próximo traços de faculdade mediúnica. Porque todos temos. Ostensivo é quando a gente percebe, desde a intuição até o fenômeno de materialização. Feita essa ressalva, o médium se prepara na dimensão espiritual para a tarefa. Então nós vamos ver aqueles que se preparam para a psicofonia, psicografia, evidência, e outros se preparam para serem médiuns esclarecedores com o desenvolvimento da intuição. Isso expressa uma especialização. A pessoa já reencarna com essa especialização. Ela chegando aqui no plano físico, ela poderá expressar ou manifestar a mediunidade psicográfica, psicofônica e a intuitiva. Numa reunião mediúnica, então, ela poderá em alguns momentos ter uma intuição ou entrar num transe psicofônico, por exemplo. Mas dependendo da especialidade, ela deve optar por uma, para não exercer as duas.
Então, se ela é uma pessoa que verifica em si a psicofonia, ela deve atuar apenas na psicofonia e não de quando em vez se tornar esclarecedor. Porque ela não está psiquicamente preparada para aquilo, embora ela possa, até consiga fazer. Mas não é útil. Porque a pessoa tem que se concentrar numa atividade. Mas eu posso escolher? Pode, porque você é livre para escolher. Então, se você vai, a partir de agora, assumir a função de esclarecedor, fique só nessa. Não é bom ficar alternando. Porque o psicofone, ele tem uma sensibilidade destacada para certas emoções que o esclarecedor pode não ter, ou ter um mau controle sobre o trânsito. É uma questão de especialização na atividade do júri. Então, o ideal, segundo a gente depende das pesquisas em torno da especialização do médium, inclusive a gente coloca isso, não querendo fazer propaganda, mas fazendo no livro Psicofonia de Obra, na obra de André Luiz, nós temos um capítulo que a gente fala dessa especialização mediúnica. E que a pessoa ela precisa seguir um caminho único para facilitar o contato dela com os espíritos. Então, o espírito, para se manifestar, ele se sintoniza com o médium dias ou horas antes da manifestação. Não é aleatório. Não é naquele momento. Então, o espírito é levado à casa do médium horas antes da reunião mediúnica, 2, 3 horas, para que ele possa estabelecer uma sintonia a partir de uma afinidade, senão o trânsito não acontece. É preciso que haja uma afinidade, uma sintonia, que se intensifica com o tempo, conforme for o tipo de trabalho que o espírito tem que desempenhar com o médium. Por exemplo, André Luiz frequentou a reunião de Chico Xavier 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem. E ainda levou Chico o desdobramento até o nosso lar para que ele não estranhasse as descrições que o André Luiz iria fazer. Então ele familiarizou com o assunto, sintonizou com a entidade e pôde psicografar André Luiz. Então a sintonia se intensifica com o tempo para o trabalho que Chico tinha que desempenhar. E vou retomar uma período no livro no livro Memórias do Suicida, informa de casos de espíritos suicidas que ficam ligados ao psicofone antes de se manifestar por cerca de 30 dias. Porque ele não tem condição de manifestar no estado em que se encontra, sob pena de desencarnar no médico, dadas as condições do fluido vital tem excluído. Então, isso não é improvisado. É estudar a característica do médium, as facilidades dele, se ele é médium consciente, se ele é um psicofone sonambúrico. Então, os espíritos são selecionados de acordo com as características do médium, a especialização do médium. Então, ele foi preparado para o trânsito na certa reunião mediúnica. Aí chega lá e fala: hoje eu não vou trabalhar, eu vou esclarecer desencarnados. Ele desconstrói todo o trabalho que foi edificado pelos espíritos dias antes da manifestação. Então, os espíritos, eles preparam as atividades com muito cuidado. A gente não pode improvisar, porque senão a gente não poderá não ter aquela assistência que a gente imagina. Então, nesse caso, se a pessoa é psicofônica, analise, verifica se esse é o seu sentimento. Se for, fique. Se você achar que não tem essa atividade, não quer assumir esse compromisso, se você quer ficar como esclarecedor, faça. Não é desejado, mas faça. Porque assim você vai orientar a sua psique num sentido só. Não vai ficar assim, a mercê. Um dia eu sou psicofônico, outro dia eu sou esclarecedor, e os espíritos vão ficar também
numa insegurança, não sabendo o que vai acontecer. Com isso, perde a confiança dos benfeitores espirituais e, obviamente, a sintonia. Então, o desejável é que se escolha uma faculdade, desenvolva aquela, trabalhe naquela, ame aquela atividade. Saiba que você está trabalhando com elevados benfeitores espirituais. Na psicofonia, na psicografia, na intuição, o importante não é o que você faz, mas o importante é o crescimento que você adquire naquilo que faz. É a sua transformação psíquica, a sua elevação no trabalho. Então não fique aflito em querer acudir aqui e acolá. Prepare as pessoas para a atividade de esclarecimento, confie nos espíritos superiores e na pessoa. E abrace a tarefa psicofônica, se essa for a sua especialização. Jacobs, penso que comente sobre as comunicações dos médicos têm a ver com a conduta do próprio médico? Na verdade, a misericórdia divina é muito grande. E espíritos sublimes manifestam-se por médios moralmente inferiores. Por quê? Para os ajudar. Para que eles percebam que não falta a eles o desamparo. Mais tarde, a consciência vai cobrar. O quanto recebi, o quanto devolvi. A mão será exigido, pedido, né? Aquele que foi dado. Então, nós não podemos exigir que sejamos todos perfeitos para ir para a reunião. A sala da reunião mediúnica não é de almas perfeitas, sublimadas. Porque se a gente esperar que se torne um espírito extremamente elevado para trabalhar com os espíritos superiores, nós seríamos menos de reunião mediúnica na Terra e olha lá. A maioria é feita de almas como nós, que somos imperfeitos. Isso não impede que os espíritos nos auxiliem. Jesus estende a mão às misérias humanas, porque ele não quer destruir o caído, ele quer levantá-lo. Ele não quer impedir aquele que tem a oportunidade de elevação. Nós vamos ter sempre a assistência espiritual dos benfeitores espirituais. Basta a gente elevar o pensamento. Eu sou imperfeito. Quanto mais você for imperfeito, mais você deve trabalhar. Quanto mais você vê erros em si, mais você faça em benefício do próximo. Lute. Não se acomode nos erros. Tenha sempre uma reflexão positiva. Cresça um pouco a cada dia. Se você cair, levanta. Mas Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para você. Assim é o trabalho dos benfeitores espirituais. Eles vão se manifestar ainda por muito tempo pelo planeta nosso, planeta de almas inferiores, através de médiuns imperfeitos. Eles fazem isso para que a gente observe e lute com a própria imperfeição. Então, agradeçamos a Deus a oportunidade do trabalho. Saibamos que estamos sempre auxiliados. Nós reconhecemos em nós imperfeições gravíssimas, mas os Espíritos não negam a assistência a nenhum de nós. Se a pessoa falhou, esforce, porque é o esforço de melhoria que nos mantém na boa sintonia. Agora, se o médium deliberadamente é insubordinado às leis divinas, se o médium não faz nenhum esforço
esforço individual para se melhorar, se não reflete sobre as próprias imperfeições, se não busca, pelo menos um pouco, meditar para se melhorar a cada dia. E ele ainda quer manter o erro, deliberadamente. Então ele acaba perdendo a boa sintonia, porque ele quer manter a mediunidade. Ele cobra. Se ele não cobra diretamente, ele cobra pegando indireto, através de benefícios, de elogios, de poder sobre as pessoas. Nós vemos muito isso ainda na Terra. Médios que pretensamente exercem a caridade, mas cujo dinheiro, na verdade, sustentam eles próprios. Isso é uma situação típica de um planeta inferior, que está numa transição para a compreensão maior dos princípios evangélicos de Jesus. Então ele vai perdendo essa sintonia. E aí fica a mercê de espíritos inferiores. Mas o médium de boa vontade, que trabalha no bem, que reconhece em si as inferioridades, mas sabe que precisa melhorar, estuda e tem esforço, ele vai ter sempre essa experiência dos benfeitores espirituais. Senhor Jacobs, se a cada espírita tem um trabalho mediúnico e recebe psicografias avaliadas posteriormente, seria correto e prudente divulgá-las? Olha, a divulgação, ela passa por uma análise de critérios, que, em resumo, seria conveniência e oportunidade. Existem mensagens maravilhosas, mas são recados de mãe. Nem todo recado de mãe, embora maravilhoso, precisa ir para o jornal. Não há recado de mãe que não seja importante para a vida. É conveniente, ou seja, vai agregar algo ao conhecimento doutrinário ou é mera curiosidade? Vai trazer um sentido mais novo, se tiver um link. Mas o momento é oportuno, ou seja, a exposição do médium, a exposição do grupo, as pessoas que vão ouvir, porque hoje está havendo uma vulgarização na divulgação das mensagens. A mensagem tem que ser analisada dentro de critérios como esse. A autenticidade do espírito, é possível confirmar se realmente é? A mensagem é espírita ou não é espírita? Porque não é porque veio pela mediunidade que a mensagem é espírita. Ela vem de um espírito. Mas esse espírito, aqui citando Divaldo Franco, não é? Na sua elevada psicografia ou psicofonia, esse espírito necessariamente não precisa ser espírita. Nem todo espírito sabe o que vocês sabem, porque não frequentam esses seminários que vocês estão frequentando. E nem estudam os centros espíritas que vocês estão estudando. A maioria desconhece. Aí vai ser e manifesta, sem análise, sem critério, coloca-se na internet. Aliás, hoje está a tal ponto que a psicografia está ocorrendo e a filmagem já está sendo feita. É lindo. Então você vai ver depois que aquilo ali não tem conteúdo. Não trouxe nenhuma informação relevante, nem mesmo se comprovou a autenticidade da própria mensagem. Kardec estabelece critérios. Se você pretende que a divulgação da mensagem seja espírita, na visão espírita, siga os critérios estabelecidos em nome dos médiuns para a divulgação das mensagens. Senão você vai fazer uma divulgação, mas não será uma divulgação espírita. E vai acabar tendo mais confusão na cabeça das pessoas que não conhecem o espiritismo. Alguns chegam a ficar com mensagens ridículas
na mão um nome de benfeitores espirituais elevados, como Bezerra de Menezes, que aliás é um dos espíritos mais amados nesse planeta, mas é um dos espíritos mais mistificados também que tem nesse planeta. Eu nunca vi. Cada coisa que coloca na boca de Dr. Bezerra de Menezes que é um absurdo. Revelações de outros planetas, interplanetárias, visitas de extraterrestres e coisas assim. Aliás, a apologia muito grande vai se pegar. A maioria de nós é extraterrestre, não sei se vocês sabem, né? A maioria vem de um planeta para cá. Poucos são os terráqueos, efetivamente. Então não há por que fazer esse alarde todo a informações como essa. Então, é preciso ter critério. Não há proibição no Espiritismo de nada. O Espiritismo não proíbe, mas orienta para que a mensagem, ao ser divulgada, seja realmente útil e produtiva para todas as pessoas. O médium de psicofonia que adquiriu algum distúrbio ou doença neurológica, como a demência, por exemplo, deve ser afastado da reunião mediúnica? Deve ser afastado a benefício dele. Porque o piano desafinado não toca música boa. A mente, a pessoa enfraquecida, se você a mantém numa reunião mediúnica, para um transe, por exemplo, vai causar um sofrimento maior para a pessoa. Porque a pessoa está debilitada. Não é só com problemas de transtorno mental, não. Uma pessoa que tem uma arritmia cardíaca, que tem uma alteração subclórica de pressão, diabetes, problemas vários que possam prejudicar o desempenho da pessoa na mediunidade, a pessoa deve evitar a atividade mediúnica. Porque a atividade mediúnica é uma atividade de uma faculdade psíquica que se explora pelo excesso. Então, se a pessoa tem problema ocular, está fazendo tratamento, ela não deve ler. Ela precisa poupar a visão até que o órgão visual, até que a pessoa se restabeleça. A faculdade mediúnica é a mesma coisa, de ser poupada até que a pessoa se restabeleça e possa voltar ao trabalho. Porque quando a gente entra em transe, quando está atuando no reino mediúnico, você libera ectoplasma. Então, o fenômeno de psicofonia, ele envolve o fenômeno de efeito intelectual, que é uma transmissão de uma inteligência para outra. Mas também existe perda fluídica. O psicofone, o psicólogo, ele perde a ectoplasma porque há uma utilização desse fluido no transe. Então a pessoa se esgota, a pessoa está doente, está enferma, uma enfermidade qualquer, ela deve se poupar para se recuperar. Assim acontece com o cérebro, problemas neurológicos, psicológicos e físicos que possam causar desgastes. A benefício das pessoas, é preferível que ela se recupere antes de retomar as atividades mediúnicas. Uma pergunta que veio recorrente, igual a sua simplicidade: quando devo ou não dizer ao espírito que ele está desencarnado? Isso é muito interessante. Ele não pode falar para quem morreu, que ele morreu. Né? Toda vez que acontece esse assunto, eu me lembro de uma vez que eu estava já perto da meia-noite, e minha esposa já dormindo, eu ia fazendo a leitura do Evangelho, e antes de dormir, de repente tive uma tristeza profunda. Eu fui ficando triste, lembrando de coisas passadas, né? Coisa de 20 anos, 30 anos. Eu já estou ligado em coisas de 40 anos. 5 anos. Aí comecei a ficar triste, muito melancólico. De repente eu pensei, por que eu estou com essa melancolia? Não é? Se inesperada, estudando o Evangelho, foi bastante fazer esse raciocínio que eu vi ao pé da minha cama
uma noiva desencarnada, você não tem noção, porque tem uma noiva desencarnada que não pega a sua cama meia-noite. Ela tinha um vestido de renda sobreposta, um tanto amarelado, um véu sobre o rosto, e ela chorava, ela tinha um susto tão grande, aquela entidade do meu pai, e ela chorava, dizia: eu não quero morrer, eu não quero morrer, porque a senhora já morreu. Aí eu lembrei do papai. Aí ela chorou. Eu falei: não é bem assim, ninguém morre, a morte não existe. Mas já tinha ido. Ela foi falar: não, eu não quero morrer, o meu novo é mandando voltar. E eu bebi o veneno, mas eu não quero morrer. Aí eu conversei com ela rapidamente, até que ela desapareceu da minha visão. Então, nós temos que ver se é o momento apropriado. Ivone do Amaral Pereira sempre foi favorável a dizer para o espírito a condição real dele. Muito interessante ela dizer isso. Porque ele precisa entender o que está passando. Mas isso dito com amor, misericórdia, e verificar se a mente dele está em condição de ter essa informação, a fim de não criar traumas mais profundos. Mas o espírito precisa saber que já não está nesse plano mais. Às vezes, a gente pode induzir a perceber isso. Né? Eu vi já no mediúnico espiritual favorável, manifestando-se, dizendo que estava do seu lado um fantasma, do amigo que já tinha morrido. Ele estava horrorizado, vendo um fantasma do lado dele que não tinha morrido. Então, o esclarecedor, muito habilmente, foi mostrando para ele que aquela era a realidade dele, ele acabava abraçando o amigo desencarnado, sendo conduzido por ele. Então, a intuição vai determinar o momento certo para se dizer isso. Mas analise as condições psicológicas do desencarnado e o modo de dizer, para que você não faça como eu, cause um susto, fazendo com que a moça quase morresse de novo ali no quarto. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto para o item também recorrente. O objetivo da comunicação de crianças na reunião mediúnica. Você também está na cara dele hoje? Está difícil. Esse é um tema extremamente comum. A gente só vai entender a manifestação mediúnica de criança a partir da compreensão de como fica a criança depois da desencarnação. Depois da desencarnação, o estado infantil não é natural. O natural é um estado de adulto. Ninguém há de ficar em estado infantil, com a mente infantil. Mas pode acontecer o seguinte: se a criança desencarna e é um espírito amadurecido, que tem um controle mental, então, um espírito mais elevado, ele cresce imediatamente, porque o estado infantil não é o natural. Então, o espírito cresce. Porque esse crescimento depende de um domínio mental. Agora, se ele não tem esse domínio mental momentâneo, ele pode adquirir isso com o tempo. E ir crescendo com o tempo conforme o crescimento. Então nós vamos verificar que existem crianças sim desencarnadas, mas que estão sendo atendidas. A observação de André Luiz, que eu acho deve ser, disse que nunca viu criança no grau. E não há mesmo descrição de criança no grau. Exceto no livro Obreiros da Vida Eterna, em que ele viu um menino de mais ou menos 9 anos conduzindo a mãe, pela mão a mãe, que estava um pouco tanto procorosa, confusa, meio sonolenta, numa coluna espiritual, no grau, mas numa coluna espiritual, puxava a mão da mãe. Ele é esclarecido de que aquele espírito assumiu a forma de criança
para retirar a mãe do corpo em desdobramento, ela estava chorando muito por saudade dele. Então ele encontrou com ela nessa colônia espiritual. Mas ele era adulto. Um grande domínio mental que estava socorrendo a mãe e mudou a forma momentaneamente para ser reconhecido pela mãe. Senão nem ele reconheceu. Mas ele não era uma criança. Ele estava com a aparência de criança. Agora existem espíritos muito doentes, enfermos, que ficam nesse estado. Nós vemos psicografia de Chico Xavier de criança. Tem livros. Mas é muito comum você ver os filhos dizendo assim: fulano de tal, meu avô, meu parente, um amigo, está me ajudando a escrever. Porque ele não tinha como fazer a conexão psíquica direta com o Chico. Era o espírito que estava sendo intermediário do pensamento dele. Então, um espírito como esse pode ser levado em reunião mediúnica. Nós temos que verificar para quê. Por que esse espírito está sendo levado lá como criança? Para manifestar, sendo que muitas vezes ele não tem condição psíquica para essa manifestação. E aí a gente vê menino, criança, menina manifesta em reunião mediúnica, brincando, pedindo a chupeta na madeira, fazendo graça com as pessoas. Então você vê que é um espírito brincalhão, que está querendo perturbar a religião, fazendo-se passar por isso. Então você tem que analisar: é um espírito que está na condição psíquica realmente de criança, ou é um espírito mistificador que está se passando por isso? Porque esse menino tinha que ser atendido na colônia espiritual. Como existem várias informações na literatura mediúnica de colônias inteiras, com 2.000, 3.000 crianças ali internadas, sem condição de crescimento, esperando a próxima reencarnação, que é a única forma de recuperar o crescimento espiritual. Então, para que o mentor está levando? Então, vamos analisar isso com muito cuidado, para verificar se não é uma mistificação pelo conteúdo da fala, quando, na verdade, esse socorro poderia ser perfeitamente acontecer na direção espiritual. Então, existe criança na direção espiritual, sim. Na reunião mediúnica, a necessidade do transe mediúnico para esclarecer a criança é um tanto quanto questionável, exatamente porque a psique infantil está numa faixa de entendimento que o transe não vai esclarecer. Somente uma nova reencarnação ou os espíritos poderão assistir. E às vezes não é perturbação mesmo, mas só o socorro espiritual. O transe mediúnico, que é outra coisa que precisa entender, ele tem a função de reavivamento sensorial. É um tratamento. Ou seja, o espírito perdeu visão, audição, tato, ficou tudo no corpo. Quando ele incorpora no médium, ou seja, ele não dança psicofônico, ele recupera momentaneamente os sentidos. Aí ele pode chorar, ele pode reclamar, ele pode ameaçar, como alguém que está saindo de um coma. Mostrar uma certa agitação, mas faz parte do tratamento, o reavivamento sensorial. E aí se desperta. Pode ser que o transe termine nessa condição, que esteja chorando, ou escravejando, e afasta, mas logo depois ele vai ver a repercussão, que é a percepção da realidade em que ele se encontra. Às vezes estava tão perturbado que não conseguia nem ver os amigos espirituais. O transe faz com que ele veja. Por isso que a gente vê na manifestação, o espírito diz: eu estou vendo minha mãe, eu estou vendo meu amigo, eu estou vendo meu pai. Esse espírito já estava do lado dele há muito tempo. Só que ele não tinha condição psíquica de ver. Foi só depois do trânsito, por causa do reavivamento sensorial. Agora, a criança, ela não tem condição desse reavivamento sensorial, segundo explicam os espíritos.
Porque não tem essa função para ela. Ela precisou crescer, recuperar o controle mental na dimensão espiritual. Então, vamos ter um pouco mais de critério na análise das mensagens ou das manifestações de criança para identificar a autenticidade do fenômeno ou a possibilidade de uma simulação de um desencarnado oportunista. Queridas amigas, queridos amigos, está muito bom, mas o tempo já está encerrando. Temos ali 5 minutos ou 4 minutos, e eu vou encerrar com uma pergunta que talvez tenha coroado aqui a apresentação do Jacobson, nas suas orientações. Para quem está no início do caminho único, quando ou qual o estudo inicial necessário para começar a participar das reuniões ou o entendimento para o desenvolvimento? O estudo do livro dos médiuns é fundamental. O que a pessoa precisa perceber é que quando ela está nessa fase de estudo, ela já está em desenvolvimento da mediunidade. Porque o desenvolvimento da mediunidade não se refere apenas à parte prática da mediunidade, mas o desenvolvimento intelectual da pessoa, o conhecimento da própria faculdade. O médium precisa se conhecer em primeiro lugar, antes de se lançar aos trabalhos práticos da mediunidade. Isso se faz pelo estudo. Então nós indicamos o estudo do livro dos médiuns. Mas nós indicamos também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a maior necessidade do médium é a sua própria evangelização. Então quem quiser trabalhar com os benfeitores espirituais, busque a mudança do seu tônus mental, a transformação moral, que em outras palavras significa o modo de enxergar a vida. Busque a sua espiritualização. Enxergar a vida com outros olhos, com renúncia, com paciência, com resignação, vencendo o orgulho, a vaidade. Que só o Evangelho é capaz de dar para nós a sustentação na atividade mediúnica. É o desenvolvimento global. É o desenvolvimento amplo da psique do médium. Então, quem quiser deslanchar a mediunidade precisa abraçar o Evangelho de Jesus. Conhecer o mecanismo da mediunidade significa conhecer a dinâmica do próprio pensamento do médium. Não basta entender que o perispírito de um espírito se aproxima do meu perispírito e começa o fluxo e o refluxo de pensamentos para que ocorra a manifestação. Isso é elementar, isso é básico. O que eu preciso entender é como ter controle dos meus pensamentos, das minhas emoções, para ser um instrumento dócil na mão dos benfeitores espirituais. Quem pretenda vencer o medo, a insegurança, a dúvida se o pensamento é seu ou não, estude. Estude o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e estude a si mesmo. Procure se conhecer aquilo que você precisa melhorar. E aí sim, você vai se sintonizar com os benfeitores espirituais e será o médium adequado. Não aguarde mediunidade espetacular. É preferível um médium intuitivo, com grande conhecimento e desempenho moral, do que um mecânico sem conhecimento e sem desenvoltura moral. O problema não é o tipo de mediunidade, mas é o quanto o médium desenvolve-se nessa atividade. Já está encerrando, mas eu vou ler aqui, eu deixei para o final de propósito, um trecho do Evangelho de Jesus, que
que é uma reflexão para nós todos, dentro do que nós acabamos de colocar ou estudar aquela tarde toda. E nessa pergunta que você fez. Jesus conhecia muito bem os médios da época. O povo hebreu era um povo de alta mediunidade. Tanto é que Moisés criou o profetismo. Que não era mais o profetismo do que senão uma disciplina para os médios da época. Tanto é disciplina para o povo que achou o costume de consultar oráculos e médios para resolver os problemas mais colezinhos do cotidiano. Já existia naquela comunidade. Era o barateamento da mediunidade. Moisés queria elevar o padrão da mediunidade no povo e criar uma identidade cultural junto ao povo hebreu, que não tinha, porque eles eram povos nômades e viviam eles foram cativos, entre aspas, na Pérsia, no Egito, que aliás é um questionamento até se eles foram cativos mesmo, porque eles gostavam, eles não tinham uma terra. Então, uma identidade de povo, uma região, eles buscaram Canaã por muito tempo, mas na mente deles estavam criando essa identidade de povo, de legislação, né? Ser uma nação. Moisés, preocupado com esse aspecto da mediunidade, criou o profetismo e proibiu que eles consultassem outros povos sobre mediunidade. Aí nasce aquela ideia que Moisés proibiu a mediunidade. Ele não proibiu a mediunidade. Ele proibiu, na sua legislação, que fossem consultados médios fora da comunidade hebraica. As tonisas, né? E outras manifestações religiosas que tinham na época lá. Mas não mediunidade, porque ele disciplinou o caderno do profetismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus elevou também um pouco mais a mediunidade junto àquele povo. Trouxe uma visão transcendente para o próprio profetismo, mostrando que realmente Jesus foi o iniciador da era da mediunidade. Então Jesus trouxe uma evolução em vários pontos, e nesse que eu vou ler aqui, ele fala diretamente aos médiuns da época, que significa para nós a mesma orientação. É um trecho curto que diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus, no capítulo 7. A essência desse texto está no fazer obra de iniquidade. Iníquo é aquele que sabe de uma coisa, prega uma coisa e faz outra coisa. É o iníquo. Eu vou reler esse texto agora com uma terminologia espírita, para a gente verificar o que Jesus estava querendo dizer na interpretação espírita. Nem todos os que lhe dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não basta você buscar um estado espiritual beatífico se não houver um esforço de espiritualização. Porque senão não vai entrar no reino dos céus, você não vai estabelecer a grande sintonia. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, não nos mediunizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Ou seja, não esclarecemos muitos desencarnados em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Ou seja, não aplicamos muitos passes em teu nome? Então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que pregais uma coisa e fazeis outra coisa.